Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade nas nossas aulas dessa semana. Hoje, quarta-feira, 11 de novembro de 2020. Olha aqui, nossa primeira aula de hoje é língua portuguesa. Nós vamos estar fazendo a leitura aqui dos textos da página 38 e 39. Então eu vou abrir aqui para vocês vão abrir aí também. Olha só. Nós temos aqui, ó, na página 38, isso mesmo. O fantástico mundo dos museus. Nós vamos falar aqui, fazer a leitura aqui desse texto. Por Martina Medina, né? Como surgiram os museus que conhecemos hoje? Entre os séculos XV e XVI, quando a Europa entrou em contato com outros povos durante as navegações que chegaram ao Brasil, por exemplo, surgiu a iniciativa de colecionar objetos da história europeia e de outros continentes. Atualmente, existem vários tipos de museus. Nós temos, pessoal, museus de arte, museu de história, museu de ciências, e cada um deles é único. Você não vê o mesmo museu num lugar, você não vê um museu num lugar e o mesmo museu em outro lugar. Por mais que, por exemplo, por mais que você encontre dois museus de arte, por exemplo, em dois locais diferentes, cada um conta a sua história. O museu mais visitado do mundo é o Louvre, em Paris, na França. Em 2017, o local recebeu cerca de 8 milhões de pessoas. Este também é o maior palácio do mundo já transformado em museu. O Museu do Louvre, em Paris, né, mais visitado do mundo. Nós temos aqui, ó, alguns museus mais antigos, né, o Museu Capitolino, museus vaticanos, né, e aqui o Museu de Arma e Armadura, né, para vocês conhecerem melhor. Qual a origem da palavra museu? Vem da palavra grega mousseion, que significa templo das musas. Na Grécia Antiga, o museu era o espaço das deusas que cuidavam das artes e de outras áreas de conhecimento. Como outros templos da época, eles recebiam objetos preciosos como oferenda. O público pagava ingresso para vê-los. Então a gente vê, né, que desde da Grécia Antiga, né, já existiam os museus, claro, lá, né, tinham o seu sentido, onde as grandes musas ali guardavam, né, cuidavam das artes daquele tempo e as pessoas pagavam para ir visitar, né, para conhecer. Como as peças de um museu são preservadas? Porque peças de um museu, pessoal, normalmente são peças raras, peças antigas. Então, como que elas são preservadas? O processo de cuidar das obras envolve conservação, né? É necessário conservá-lo. Envolve documentação. Como assim? Tem que ser criado toda uma documentação dela para que, tipo assim, caso ela seja roubada ou some, saiba exatamente a quem ela pertence, né? Em qual museu ela pertence. Pesquisa, né? Envolve pesquisa daquela peça, né? Para saber exatamente de onde era, de qual época, quem utilizou aquela peça, né? E ela é feita, e o museu, né? A preservação dessas peças são feitas por vários profissionais. Os conservadores, por exemplo, definem como as peças devem ser guardadas e expostas para que não sofram com insetos ou temperaturas inadequadas. O objetivo é garantir que várias gerações tenham a oportunidade de ver objetos importantes para a história da humanidade. Normalmente existem objetos nos museus que são antigos, então eles não podem ficar expostos em qualquer lugar. Tem que evitar com que qualquer inseto pouse, né? Tem que evitar uma temperatura muito abaixo ou muito acima que possa acabar danificando aquela peça. Por que às vezes é proibido tocar as obras? Como a maioria dos objetos dos museus é antiga, nossas mãos podem danificá-los,
pelo uso de força ou pela produção de suor. Mas também existem museus interativos, onde cópias em 3D das peças originais podem ser tocadas. Ou seja, existem as peças originais que não podem ser tocadas e eles criam umas cópias dessas peças para que a gente possa tocar, né? Que são cópias, não são as originais, né? E museus com as obras recentes pensadas para criar interação com o público. O maior museu do mundo dedicado a dinossauros e outros animais pré-históricos é o Museu da Natureza Shandong Tianyu, na China. São 28 mil metros quadrados, o equivalente a 4 estádios de futebol, que incluem um centro de pesquisa, cinema 4D e 28 salas de exposição. Muito grande, né, pessoal? Continuando aqui, ó, os museus mais antigos, nós temos aqui no Brasil, criado em 1818, o Museu Nacional. O mais antigo museu do Brasil tinha cerca de 2.000 peças de diversas áreas de ciências, mas ali, ó, ela pegou fogo em setembro de 2018. Foi uma tristeza para quem é historiador. Eu acompanhei, né, não fui lá, mas acompanhei pela televisão. Foi uma tristeza o Museu Nacional do Rio de Janeiro em chamas. Foi muita coisa perdida nesse incêndio, muito triste. Nós temos o Museu Paraense Emílio Goeldi, no Belém do Pará. É um acervo de peças da área de ciências naturais ligadas à Amazônia. E nós temos também o Museu Paranaense, lá em Curitiba, que possui 400 mil itens de artefatos indígenas, moedas, pedras, insetos, pássaros e borboletas. Né, pessoal? Muito, muito, muito bom. E os principais museus aqui do Brasil. Então vamos lá, atividade. Nós vamos fazer atividade da onde? Quer ver? Vamos voltar lá no... Ó, atividade de 2 a 10, da 40 a 45. Primeiro, copie o título do texto e sublinhe a expressão que tem o mesmo sentido que espetacular. Você vai escrever aqui. Qual é o título do texto? Escreveu? O título do texto é esse aqui, ó. O Fantástico Mundo dos Museus. Escreveu o Fantástico Mundo dos Museus? Aí você vai grifar, sublinhar qual é a palavra desse título que pode ser substituída por espetacular, porque tem o mesmo sentido. Só sublinhar. Aí no número 3 você vai dizer assim: localize e circule o nome da repórter responsável pelo texto. Depois copio aqui, você vai lá no texto, vai circular qual é o nome da repórter que é responsável por esse texto e vai escrever aqui. Eu falei no início do texto. Número 4, releia a referência do texto e assinale o portador de onde ele foi retirado. A referência desse texto foi retirado do livro, do jornal ou da revista. Só você vir aqui no final, pessoal, ó. Martina Medina, O Fantástico Mundo dos Museus, Joca, São Paulo, 11 de setembro de 2018, né? Na página número 119, com 9 páginas. E aí, isso aqui ela foi publicada em quê? Ela foi publicada no livro, no jornal ou em revista? Como que eu sei? É só você analisar aqui, ó. Joca, pesquisa, Joca São Paulo. Joca São Paulo, ele é um tipo de quê? De revista, ele é um tipo de... São Paulo, no caso, foi a localidade. É um tipo de jornal, ou é um tipo de livro, também pode ser que seja um livro. Deixa eu abrir aqui para mim. Tá vendo? Por aqui a gente vê, pessoal, que ela foi em São Paulo. É só você... Eu já diria para vocês que é um jornal. Né? Já vou adiantar para vocês. Marca aí que é jornal. Por que é jornal? Porque ele vem trazendo ao jornal Joca, tá vendo? De São Paulo. Talvez vocês nem conheçam, então é melhor marcar logo que é jornal. Foi publicado no dia 11 de setembro de 2018, lá na página 119, né, com 9 páginas. Número 5.
Sobre as obras a seguir, ouça o que o professor vai contar e relacione-as às suas respectivos títulos e artistas. Essa aqui, número 5, vocês não vão fazer. Tá bom? Vocês vão pular número 5. Vamos da número 4, vocês vão vir direto para número 6. Número 6. Você observou que o texto está organizado em duas partes e que elas estão separadas por cores diferentes. Localize essas partes. Quais são as perguntas que aparecem na primeira parte? Então, vamos voltar lá no texto. Olha só. Perceberam que aqui essa é a primeira parte da matéria, né? Isso mesmo. Nós temos aqui, pessoal, ó, a primeira parte é essa parte de cima aqui, ó. Aí o livro deve estar aberto para vocês, mas a parte de cima, essa parte que está de rosinha, aqui, tá vendo? Ela é a primeira parte. A segunda parte é essa faixa de roxo, tá vendo? Que vem contando aqui os museus mais antigos, que começa nessa página e termina nessa página. Aqui os museus mais antigos do mundo, né? E do lado de cá os museus mais antigos aqui do Brasil, ok? Então, o que você vai fazer lá na letra A do número 6? Você vai escrever quais são as perguntas feitas na primeira parte. As perguntas são: como surgiram os museus que conhecemos hoje? Essa é uma pergunta. Qual a origem da palavra museu? Como as peças de um museu são preservadas? Por que às vezes é proibido tocar as obras? Certo? Essas são as perguntas que você vai escrever aqui, ó, na letra A do número 6, tá? Aí depois vem aqui, ó, na letra A do número 6, tá bom? Depois vem na letra B. Além das perguntas, há informações referentes a dois museus. Relacione-as. Né? Lá nas perguntas, ele fala sobre o Museu do Louvre e o Museu de Natureza do Shandong Tianyu. Shandong Tianyu, isso. Lá nas respostas, lá você vai encontrar informações sobre esses dois museus. Aí aqui você vai voltar lá e vai ligar. O Museu do Louvre está relacionado ao quê? Ao maior museu do mundo dedicado aos dinossauros e outros animais pré-históricos, ou ao museu mais visitado do mundo? E o Museu de Natureza Shandong Tianyu? É o museu é o maior museu dedicado aos dinossauros, ou é o museu mais visitado do mundo? É só você ligar aí a resposta correta. Depois vem a letra C, ó. Complete as lacunas com as informações presentes no texto. Você vai voltar lá no texto e vai preencher aqui, ó, vai reler o texto e vai preencher aqui as lacunas. O museu mais visitado do mundo ele está localizado na cidade de, é só voltar no texto, ok? E completa aí todas essas lacunas. Depois na letra D, localize no texto o trecho que discorre sobre os museus mais antigos e observe que está organizado em duas partes. Qual é o subtítulo dessas partes? Copie-os aqui. Então, pessoal, lá tem dois subtítulos, né, que eu expliquei para vocês. De um lado mostra os museus mais antigos do mundo, esse é o primeiro subtítulo, e na outra página os museus mais antigos do Brasil, esse é o outro subtítulo. Então você vai escrever isso aí lá na letra D, ó, o subtítulo Mundo e o subtítulo Brasil. Aí vem para o número 7. Releia este trecho e realize as atividades. Tá vendo aqui? Como surgiram os museus que conhecemos hoje? Você vai reler, tá? E vai marcar aqui, ó, assinale em que ordem estão organizadas as informações do trecho sublinhado. Tá vendo essa parte sublinhada? Tá aparecendo em que ordem? O que vocês vão fazer aí? Vocês vão marcar um X para mostrar que ordem, ó. No primeiro, quem criou os primeiros museus, por que e quando foram criados?
tá assim, o trecho começa falando quem criou os primeiros museus, por que eles foram criados e quando foram criados, ou vamos ler a segunda frase. A segunda frase está dizendo quando foram criados os primeiros museus, quem os criou e por que foram criados. Entre o século XV e XVI, quando a Europa entrou em contato com outros povos nativos, surgiu a iniciativa de colecionar objetos da história europeia e de outros continentes. E o último, aí está em que ordem? Por que os primeiros museus foram criados? Quem os criou ou quando foram criados? É só você ver. Primeiro está falando, entre os séculos XV e XVI. Entre os séculos XV e XVI eu já sei que é quando, ou seja, quando foram criados os primeiros museus? Entre os séculos XV e XVI. Eu já sei que a resposta é a segunda frase. Porque aí depois ele vem falar quem os criou. A Europa, os povos com outros povos durante a navegação. E por fim, por que foram criados? Por quê? Porque surgiu a iniciativa de colecionar objetos. Percebeu que essa segunda frase está na ordem certinha? Então você vai marcar aqui. Depois, na letra B, você vai reescrever o trecho sublinhado, eliminando o que aparece entre parênteses. Você vai reescrever tudo isso aqui, só que você vai tirar o que está entre parênteses, tá? Você vai só escrever o que está no restante da frase, na letra B. Aí, eliminando o que está entre parênteses, o sentido do texto se alterou, aí você vai reler. Se você achar que o sentido do texto foi alterado, alterou, ficou diferente, não deu para entender, então você vai marcar assim. Se você, não alterou, não fez diferença eu retirar aquela frase do texto, então você vai marcar não. É só você fazer a leitura, Entre os séculos XV e XVI, quando a Europa entrou em contato com outros povos durante as navegações, surgiu a iniciativa de colecionar objetos. O que está entre parênteses só está acrescentando uma informação que naquele tempo das navegações também chegaram ao Brasil, por exemplo. Então, se eu retirar essa informação que está entre parênteses, não vai alterar o sentido do texto, certo? Depois, na letra C, o que está entre parênteses exemplifica o que foi entre o século XV e XVI que os museus chegaram ao Brasil ou que os europeus entraram em contato com vários povos, inclusive como o do Brasil. Eu acabei de falar. O que está explicando entre parênteses que entre o século XV e XVI que os museus que chegaram no Brasil lá no século XV ou que os europeus chegaram no Brasil, conquistando outros povos? Está muito claro essa. Letra D. Nós vamos fazer até onde? Deixa eu conferir aqui. Até 45? Eita! Nós não vamos fazer isso tudo não. Nós ainda estamos na número 7. De repente dá. Vamos lá. No trecho a seguir, circule os sinais de pontuação e pinte de acordo com a legenda. Nós temos esse trecho aqui. Você vai circular, pintar, circula primeiro o sinal que tem a função de separar elementos de uma enumeração. Quando eu estou falando, fulano foi à feira, 2 pontos. Fulano foi à feira e comprou, 2 pontos. Banana, maçã, aipim. Banana, vírgula, maçã, vírgula, aipim. Essa vírgula, a gente separa elementos de uma enumeração. Então, aonde tiver separando elementos de uma enumeração, você vai pintar de azul. Você vai pintar de verde o sinal que tem a função de introduzir um esclarecimento ou uma explicação. Vou começar uma explicação, vou começar uma explicação. É porque ela tem o quê? Fui à feira e comprei. Vou começar uma explicação. 2 pontos, eu coloco 2 pontos ali. Aí você, aonde tiver aqui o sinal que explica, que traz esclarecimento, você vai pintar de verde. Circula e pinta depois. De vermelho, qual é o sinal que tem a função de encerrar uma ideia? Acabou a frase, acabou a ideia, encerrei, eu uso esse sinal, você vai pintar de vermelho. E de amarelo, você vai pintar de amarelo o sinal que indica uma interrupção do pensamento, de forma que o leitor subentenda ou imagina o que mais seria enunciado, É quando você começa a enumerar alguma coisa e aí você usa esse sinal para dizer, não, tem mais coisas vindo a seguir. Por exemplo, fui à feira e comprei, 2 pontos. Banana, vírgula, maçã, vírgula, beterraba, 3 pontinhos.
reticências que fala, né? Ou seja, comprei mais coisas, eu só não quis dizer, certo? Então praticamente já falei aí todos os sinais que você vai pintar. E aqui na letra E, reescreva a frase sublinhada, recuperando a quem a palavra deles está substituindo. Olha aqui, pessoal, a palavra deles, ó. Atualmente existem vários tipos de museus, de arte, história, ciência, e cada um deles é único. Cada um deles o quê? Cada um deles quem? Esse deles está se referindo a quem? Cada um dos museus, ele é único, ok? Você vai preencher aqui na letra E. Número 8, você vai reler o trecho que se pede e aí você vai responder a letra A. Copie o trecho que informa a origem e o significado da palavra museu. Só responder. Quem eram as musas na Grécia Antiga? Está no texto. Letra C. Que período compreende a Grécia Antiga? Também está no texto. É só você olhar aqui, ó. O período que dura de 1100 a.C. até 146 a.C. Reescreva o trecho sublinhado, eliminando o que está entre parênteses. O que está sublinhado? Tira o que está entre parênteses. Escreve só o que está fora dos parênteses. Aí vem de novo a mesma pergunta. Se você eliminar os parênteses, altera o sentido da frase? Não vai alterar, né? Então você já marca aí o nãozinho. E depois na letra E, reescreva o trecho a seguir, substituindo as palavras destacadas por aquelas a que estão se referindo. Como outros templos da época, eles recebiam objetos preciosos como oferenda. Eles está se referindo a quem? Como outros templos da época, os templos recebiam objetos preciosos como oferendas. O público pagava ingresso para vê-los. Para ver quem? Para ver os templos ou para ver os objetos preciosos? É só você reescrever substituindo essas palavras, né, que estão em destaque por aquelas a qual elas estão referindo. Qualquer dúvida, chama lá no WhatsApp, tá bom? Novamente aqui, ó, vocês vão reler esse trecho e vão responder essas perguntas, ó. Reescrever a pergunta substituindo a palavra preservada por outra sem alterar o sentido, tá vendo? Como as peças de um museu são preservadas, ou são bem cuidadas, ou deixa eu ver se tem mais aqui. Já falei, né? Como elas são cuidadas, né? Já substitui essa palavra preservada por outra do mesmo sentido. Letra B. Sublinhe os cuidados realizados no processo. Quais são os cuidados que eles realizam no processo? Sublinhe aqui no texto e copie aqui na letra B. Como são chamados os profissionais que cuidam da conservação das peças dos museus? É só voltar no texto. Que cuidados os conservadores devem ter com as peças? Também está escrito no texto. O que eles precisam fazer? Que tipo de cuidado eles precisam ter? Por que as peças dos museus precisam desse cuidado? Também está no texto, é só pensar. Porque se eu não tiver esses cuidados com essas peças, elas vão acabar danificando, quebrando, né? Enfim. E aqui, número 10, vocês vão ler o trecho que exemplifica o trabalho dos conservadores das peças dos museus. Vocês vão ler aqui e vai dizer: a expressão para que neste trecho expressa uma adição, finalidade ou dúvida. Olha aqui, ó. Os conservadores, por exemplo, definem como as peças devem ser guardadas e expostas para que, ou a fim de que, ou com a finalidade de que não sofram com insetos ou temperaturas inadequadas. Já respondi aqui a letra A para vocês. A expressão para que expressa uma ideia de que. Ele está dizendo o que? Uma finalidade. Que outra palavra ou expressão poderia ser utilizada com essa mesma função? Ó, devem ser guardadas e expostas, mas não sofram com insetos. Opa! A fim de que não sofram com insetos ou, portanto, não sofram com insetos. O que combina mais aí, sem alterar o sentido? A fim de que não sofram com insetos. E aí você vai reescrever esse trecho substituindo a expressão destacada pela expressão que você assinalou aqui na letra B. Certinho, pessoal? Vamos finalizar aqui na 10, tá? Bastante exercício por hoje, finalizamos aqui na 10. Qualquer dúvida, vocês me perguntam no WhatsApp. Muito obrigado.